Amigos da Ideia do Jogo, essa semana ficou notabilizada por dois momentos, né? Um como consequência do outro, né? O presidente Ricardo Davi deu uma entrevista no Correio da Bahia, interessante, falando dos seus 100 dias de governo. E finalmente trouxe a público o que nós vínhamos denunciando o ano passado inteiro, não é? Desde o dia 6 de janeiro, quando fizemos o primeiro áudio denunciando a gestão do Vitória do Torcedor, encabeçada pela dupla Ivan de Almeida e Agenor Gordilho, e com o apoio explícito do presidente do Conselho, Paulo Catarino, que principalmente no segundo semestre desceu da sua posição de presidente do Conselho e virou executivo do clube, né? E por tudo que disse o presidente Ricardo Davi, Paulo Catarino já foi reprovado como executivo do clube e Agenor mostrou que efetivamente não tinha condição nenhuma de estar à frente do Vitória, né? O Ivan de Almeida saiu no primeiro semestre, quer dizer, na metade do primeiro ano, deixou o clube já com déficits operacionais impressionantes e se licenciou, né? Depois de permitir a assinatura de contratos criminosos contra o clube, principalmente esse contrato da Futebol Card que o presidente Ricardo Davi cita, que o Vitória perdeu o cheque especial de 700 mil, quer dizer, perdeu, está impossibilitado de usar, porque o Vitória não tem, o banco gosta de contrapartida. A contrapartida que o Vitória deu para ter esse cheque especial foi o dinheiro do Somar Vitória. Mas essa dupla, Ivan e Agenor, permitiram a assinatura de um contrato, certo? Onde os recursos passam pela Futebol Card, não pelo Vitória. Você já imaginou, senhores? Você ter um dinheiro e o dinheiro passar primeiro pela empresa que você contratou? E isso está claro no contrato. Nós denunciamos na época um fato criminoso contra a instituição do Vitória e que, contemplativamente, o nosso Conselho Deliberativo assiste sem tomar nenhuma posição. Pois bem, o atual gestor leva a público, entre outras denúncias, a denúncia de que quando começou a temporada deste ano, ele não tinha dinheiro para comprar um copo. Olha o termo, a figura que ele encontrou. E vocês devem lembrar do discurso demagógico, não é, do Agenor Gordilho no final do ano, dizendo que estava entregando Vitória com tudo pago. O Ricardo denunciou 3 meses de salário, de imagem, que é salário, atrasado com vários dos nossos atletas. 3 meses de imagem. E esse eram os compromissos que estavam em dia, hein, Agenor? Tudo certinho, tudo arrumadinho. Você mentiu para a torcida do Vitória, Agenor, porque eu o conheço e sei da sua incapacidade para dirigir uma instituição como a nossa, com o tamanho que ela tem hoje, não é? Então, o Ricardo trouxe a público, estamos esperando os resultados da auditoria. Ele disse que vai passar primeiro para o Conselho Fiscal, não é? Mas o fato é que chamou a atenção de que, talvez os senhores não sabem, só para entender, o Profut é uma lei. Foi aprovada no Congresso para parcelar os débitos fiscais dos clubes brasileiros em 20 anos. E existem regras e exigências e contrapartida dos clubes. Uma é que a despesa do ano que está se cumprindo, no final do ano, não seja maior do que 10% do que a receita do ano anterior. A entrevista, Ricardo não explica isso com detalhes ao público, e eu estou aqui contribuindo.
10% da receita, não pode passar de 10%. E ele encontrou em novembro, certo? O Vitória já estava com 40% da sua receita comprometida. O que é que significa dizer? Que se o Vitória perde o Profut, a dívida fiscal do Vitória vai ser cobrada integralmente e à vista, ou seja, o clube vai ser executado pela União. Vejam, os senhores, o tamanho da irresponsabilidade desses nossos antigos dirigentes, sendo que um deles, certo, ainda está no clube como presidente do conselho, certo, mas só pode ser responsabilizado porque ele assumiu a execução do clube no final do ano, tomou decisões, certo, assumiu o compromisso de pagamento de prêmio de Wagner Mancini de R$1.300.000, certo, para tirar do rebaixamento, não é? Então, são atitudes operacionais que não deveria estar sendo assumida pelo presidente do conselho, mas assim aconteceu. Então, a responsabilidade é dividida entre você, Agenor, e Paulo Catarino, né? Mas o presidente fala da dificuldade de fazer contratações, certo? Mas o que a gente não viu foram as soluções. O que a gente espera são soluções, são alternativas. O que é que vai ser feito? O que é que pode ser feito? Não é? Vai se resolver como o contrato com a Futebol Card, certo? O que é que nós podemos esperar? Vai continuar o Futebol Card ficando com o dinheiro do clube e depois repassando para nós? Não é? Como vai ficar essa situação? E a administração do contrato, quer dizer, esses detalhes nós não ouvimos do presidente do clube, né? Quanto às contratações, a regra não muda, né? Nós já contratamos, segundo o presidente, 11 jogadores, e é fato, e estaremos contratando mais 5 ou 6 jogadores. Quer dizer, a onda de contratações não mudou, não é? Simval Vieira tinha contratado 18 jogadores no início do ano, né? Nós já estamos contratando 16, portanto, Simval ainda ganha de 18 a 16, né? Então, mostra que a política do futebol do Vitória continua sendo o nosso grande problema, certo? O Vitória não tem projeto de futebol e nesses 100 dias, pelo menos pelas palavras do presidente, não vimos nada de diferente ao que vinha sendo feito. Talvez os números, parece que a folha reduziu, mas na parte administrativa, que ele disse que mandou gente embora, imagine, ele fez uma outra denúncia grave, que existia funcionários no clube trabalhando meio turno, virou repartição pública na gestão de seu Agenor Gordilho, não é? Funcionários que ele teve que corrigir o regime de trabalho para turno integral e segundo ele, com salário menor, não sei como funciona isso, ele rescindiu o contrato de trabalho dessas pessoas, mudou o regime. Bom, num acordo de adesão tudo pode acontecer, mas o que chama atenção é que tinha no Vitória gente trabalhando meio turno, um clube de futebol que tem atividade intensa durante todo o período, para qualquer tipo de função. Realmente chamou a atenção essa observação do presidente do clube. Mas o fato é que o Vitória teve que vender David para amenizar o problema do Profut, porque esse foi a razão principal da venda de David, certo? Que ele teve que vender, embora ele diga que vendeu pelo valor da multa de 14 milhões, quer dizer, a multa foi estabelecida por um valor ridículo de baixo por quem negociou esse contrato de David, né? A responsabilidade dividida também por senhor Simval Vieira, por senhor Ivan de Almeida e Agenor, porque eu soube que aumentaram o salário do jogador e não aumentaram a multa, e a multa ficou muito baixa. Veja a multa hoje de Luan, olha a diferença. E David era um jogador muito mais encorpado, com muito mais mídia, com muito mais mercado, a multa era 14, e a de Luan, depois que a gente chamou a atenção,
O Vitória renovou o contrato de Luan agora com multa de 50 milhões para o Brasil e 100 milhões para o exterior, se eu não estou enganado. Pois bem, a multa de David era 14 milhões. Os senhores vejam a diferença, que absurdo, que crime, como se dilapida o patrimônio do clube, não é? E o Vitória teve que ir na Bacia das Almas, para não perder o Profut, teve que vender o jogador, ficou com 30%, é uma atitude correta, e pegou 7 milhões de reais, 6,8, segundo os números apresentados nessa entrevista. Portanto, vê-se que o Vitória recebeu dinheiro de Trellis, recebeu dinheiro de David, mas como tem também outra coisa grave que ele denunciou, que quando ele fala de orçamento, ele fala de valores econômicos, não fala do regime de caixa, que é o dia a dia, que é o que conta para estabelecer lucros e prejuízos, é o regime de caixa, e não o regime de competência. E ele fala que tem muitas dívidas do ano anterior. Ele precisa apresentar. Nós todos estamos muito curiosos para saber o que foi que a Agenor Gordilho deixou para esse ano para ser pago. Certo? Eu sei que tem rescisão de Galo, eu sei que tem rescisão de Petkovic, que tem recurso para pagar esse ano, porque há uma outra denúncia grave na entrevista, não é? A questão das rescisões, e vocês devem lembrar quantos áudios nós fizemos chamando a atenção dos valores de rescisão. Aquele Piscolite levou daqui 600 mil reais, quer dizer, na hora de mandar embora fizeram rescisões com acordos milionários a favor das pessoas que saíram. O Argel levou 1 milhão de reais de multa por um contrato mal feito. Então é bom sempre lembrar, porque o tempo se encarrega de apagar, e num clube de futebol onde se mexe com emoção, o tempo é mais rápido ainda, né? Então a gente precisa lembrar que estamos esperando dessa gestão, essa apresentação dessa auditoria, porque essas pessoas que passaram no clube precisam ser responsabilizadas, não é? Pelo que fizeram com o Vitória, que nasceu em 2017 com 40 milhões em caixa, 42 milhões de reais em caixa, não é? Então, o que fica claro que houve uma grande falácia, certo? Mentiras do último gestor, que foi a Agenor Gordilho, certo? Com o apoio de Paulo, no sentido de que deixou o clube todo equilibrado, todo tranquilo. E o que se viu é que a transição mostrou que a situação de Vitória ainda é muito grave. Esse dinheiro que entrou de 12 milhões é muito pouco. E o Vitória deve continuar tendo graves problemas de caixa até o final do ano. E isso nos preocupa de sobremaneira. Porque o Vitória está contratando jogadores só por salário. Tirando o investimento em Rodrigo, que foi pequeno, e se foi bem avaliado, eu apoio, porque essa tem que ser uma política do clube. Eu acredito que o Vitória não tem caixa. Continua sem caixa, porque uma parte do dinheiro de David foi para pagar o Profut, certo? E as despesas correntes, não é? E compromissos do ano passado que repercutem no caixa e não aparecem no orçamento. Então, quando ele diz que o orçamento terá um superávit, é muito relativo e irrelevante resultado orçamentário. Você tem que cumprir as metas para apresentar aos órgãos de fiscalização do clube, mas o importante é administrar o regime de caixa. E aí vem as dívidas do ano anterior que vão comprometer a operação do clube este ano.